Olá, meus amigos. Muito feliz por estar novamente aqui, podendo conversar com vocês, falar dessa casa que é redundante, né? É a casa que me mostrou o caminho, a verdade e a vida, de que Jesus tanto fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mais esse momento para estudar mais um capítulo deste livro, Caminho, Verdade e Vida. Ele já está bastante usado, mas é porque é um livro sempre muito bom para se ter de consulta também. Mas antes que isso aconteça, vamos nos envolver com essa espiritualidade maior que está aqui presente, mentalizando o Lar Espírita Luz e Amor, a nossa casinha azul, na figura de João de Deus, o seu mentor, todos os trabalhadores do plano espiritual e os trabalhadores também que estão ali na lida do dia a dia, trabalhando na parte material, dando sustento às almas e dando sustento também a todos nós que nesses momentos que estamos vivenciando no nosso planeta azul, necessitamos de muita prece, de muita oração, para trazer para os nossos lares essa luz que é Jesus. E através dessa luz vamos nos envolver com o nosso Pai Deus, agradecendo a Ele a oportunidade que temos de mais esse dia, de mais essa encarnação. Ó Senhor Jesus, sede conosco agora e sempre. Pai de amor, misericórdia e justiça, nos envolva no seu manto de amor. Maria, nossa Mãe Santíssima, também estando presente em nossos lares e em nossos corações, para que possamos nos fortalecer, Senhor, nessa travessia que estamos vivenciando. Precisamos de Ti, Senhor, das Suas palavras, do Seu amor, da Sua luz, para continuar perseverando no amor, buscando a paz interior e a paz exterior, que tanto estamos necessitando. Obrigado, que assim seja. Bom, como eu disse, o capítulo de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. É um tema muito interessante, que a gente fala de lar, né? A gente sabe a importância do cuidado do lar, tanto é que a doutrina espírita e o Lar Espiritualiza Amor sempre propaga quão importante é fazer o Evangelho no lar, né? Para que a luz do Cristo possa iluminar essas almas que estão reunidas sobre o mesmo teto. Então hoje nós vamos falar sobre o lar, educação no lar. O que é uma educação no lar, não é? Todo mundo teve um lar. Jesus teve um lar, né? Nasceu e teve um lar com um pai, José, e sua mãe Maria. E assim somos todos nós. Chegamos aqui, como diz, né? Sem lenço, sem documento, sem nada, mas com um propósito. E é isso a doutrina deixa bem claro. Então nós vamos falar da educação, que hoje que isso é importante. Quanto a educação dentro do lar é importante. Todo mundo vivenciou uma educação dentro do lar. E foi importante. Vamos lá. Vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Esse é o tema, educação no lar, tirado do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38. Então ele está dizendo, vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Esse momento, a gente buscando na Bíblia, esse capítulo 8, versículo 38, ele está falando da mulher adúltera. Por quê? É aquela mulher adúltera que foi pega no adultério e o povo queria apedrejá-la, queria sucumbir, porque essa era a lei da época. Era a lei que trazia desde Abraão, Moisés. Então, essa passagem, ela traz Jesus
sendo novamente acionado a dar uma opinião sobre aquele assunto, porque os fariseus, os doutores da lei, eles queriam pegar Jesus falando alguma coisa contra a lei que vigorava, que era a lei mosaica, o Alcorão. Então, nessa passagem, aí eles perguntam para Jesus, né? A mulher vai ser apedrejada, todos os homens ali, querendo apedrejar a mulher. E ela está submissa. E Jesus vê naquele alvoroço, todo mundo gritando, ele se abaixa e começa a escrever na areia. Aí todo mundo parou, aquele vozerio, todo mundo começou a prestar atenção no que Jesus estava fazendo. O que Jesus está fazendo? E Jesus começou a escrever. E aí sim, depois que acalmou aquele vozerio, acalmou aquela situação, Jesus fala: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Qual daqueles que estavam ali não tinham pecado? Será que também eles não praticavam adultério? Homem não, também não? Se ela adulterou, também tinha um homem, que não era o esposo dela. Mas naquela situação era a mulher que está sendo julgada, os homens não eram julgados. Então ele fala: quem é que aqui? Então ninguém atirou. Então essa parte está falando do lar, né? Por que será que essa mulher tomou essa atitude? Não cabe julgamento. A gente também não vai julgar essa situação. Nós vamos só dizer que ali tem um ser que foi contra uma lei, mas que sabe lá Deus como era o lar dessa pessoa. A gente não sabe, não é? Então não cabe a nós julgar essa situação. O que nos cabe então, eu vou ler, tá bom? Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena de instintos dos homens, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter do lar. O que a gente está vivenciando hoje? Como estão os lares hoje? Vamos comentar mais depois. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criança. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para os gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quanto eles sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Agora vamos paulatinamente conversar sobre cada tópico desse texto. Então, ele está dizendo o que nós estamos vivenciando nessa atualidade de hoje. Como as crianças estão? Como as crianças estão nas escolas, dentro dos lares? Há muita controvérsia. Uns acham que quem tem que educar é a escola acha que não, que quem tem que educar é os pais, e os pais muitas vezes se furtam a isso da educação, que o texto está trazendo, que não, a educação
é a primeira dentro do lar. É isso que o texto está trazendo. A escola traz um complemento do que o lar ainda não tem, que muitas das vezes a gente sabe que é na escola que a gente vai aprender as ciências, vai aprender a linguagem, não é? Aritmética, essas coisas. Os pais não têm condição de estar com as crianças fazendo essa tarefa. Então é importante. Então, na atualidade, ele diz que o problema é que os instintos que nós estamos vivenciando nessa transição planetária, eles estão sendo colocados às claras. Então as crianças já estão vivenciando, mesmo dentro das escolas, dentro dos lares, essa subversão de valores. Em que sentido? No sentido de que a parte da sexualidade já está chegando à infância. Estão passando os dias e atropelando esse momento que é tão importante, que é a infância. O que nós aprendemos dentro da doutrina espírita? Qual é a função da infância? O pai vai receber uma criança com aquela sua fragilidade, necessitando de cuidados, e sabe que ali naquela criança está trazendo um espírito que provavelmente tem algum compromisso com aquela família, com aqueles pais. Então, o compromisso dos pais é organizar o crescimento, o desenvolvimento dessa criança e oferecer dentro do lar melhores condições para que ele possa evoluir. Porque nós reencarnamos para evoluir, para sermos melhores e não retroagir nos nossos conhecimentos. Então é importante a parte do lar. Ele está dizendo que hoje os instintos estão falando mais dentro dos lares do que a razão, do que o amor, do que o coração. Não é? É só a gente... Hoje a televisão já está ficando até em segundo plano, mas a televisão foi muito responsável por esses momentos de questionamentos dentro dos lares, questionando os pais. As crianças vão se desenvolvendo, mas a infância, a gente sabe que os primeiros 7 anos são super importantes para as crianças. É aquele momento que as crianças, a gente brinca de massinha, né? É aquela massinha ainda maleável, que pode ser modificada. Ela está trazendo uma bagagem que tem que ser trabalhada. E o lar vai ser o lar vai ser esse trabalho, vai dar esse trabalho, vai ser essa oficina de reforma desse espírito, como também é a nós. Então a gente aprende com as crianças e as crianças aprendem com a gente. E o que eu vou dar a essa criança? O que eu tenho de conhecimento, não é? Então é importante, até os 7 anos, as crianças vão, naquela parte que a gente pode moldar, os exemplos dos pais é importantíssimo. O pai dá limites, porque hoje também se preconiza que não, a criança tem... Não, existem momentos que há de ter limites, porque está encarnando ali um espírito que precisa de direção, precisa de encaminhamento. Então, os limites não é... A gente é contra, assim, violência, isso não cabe mais, mas conversar, olhar no olho da criança, ver se ela está em alguma falta, explicar. Não é corrigir gritando, não é corrigir fazendo ameaças. Então, o lar, quer dizer, os pais também têm que se educar para cuidar das crianças. E hoje muitos pais até abdicam de não ter filhos, não é? Porque sim, é um grande compromisso. Então, aqui continuando, os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criança. Então, é o primeiro professor. É aquele que vai direcionar este caminho. É a sua missão amorosa que vai trazer a organização para esse lar ter um ambiente mais acolhedor. Não um ambiente de intriga, não um ambiente de briga, de violência. Meios corrompidos significam maus pais. Quer dizer, se você não cuida do seu lar, se o seu lar também está envolvido, né? Hoje é internet e tudo,
Os pais precisam cuidar muito disso, que a internet também está trazendo para dentro dos lares muito dessa parte que está afetando as crianças. Quantas crianças ficam vendo coisas que não são... O pai às vezes deixa a criança vendo o computador porque ela está quietinha, mas a gente não sabe quem está atrás. Quem está atrás do celular? Cuidado, pais, tem que ter muito cuidado, né? A gente vê tantas coisas de notícias de crianças que passam dificuldades, os pais. Então, esses meios, o que eu estou no meio? A mídia, né, que corrompe, que traz coisas que não são boas, e as crianças vão absorvendo, porque se elas não tiverem um parâmetro do que é certo e do que é errado dentro do lar, aonde ela vai buscar? Na escola? Não. A escola também, cada um tem os seus filhos e precisa cuidar deles também. A professora tem que dar educação. Essa parte moral, principalmente, cabe aos pais. Então, essa tarefa que as mães, os pais dentro da casa falam assim, eu estou muito cansada, eu preciso sair, preciso me divertir. A gente não está dizendo que não, mas isso não pode ser o foco principal. A gente sabe que o casamento traz compromissos dentro da família, né? Então, o homem e a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e também gozadores da vida terrestre estão cegos, o texto fala. Terminarão os seus loucos esforços, espiritualmente falando, dizendo que todos esses esforços que o pai deveria aplicar está caindo nisso que a gente está vendo da nossa sociedade hoje. As crianças não têm parâmetro, infelizmente. E as crianças crianças gostam de ter limites. É preciso cuidar disso. Não é impor, é mostrar os caminhos do bem. É esse que é. Infelizmente, está muito conturbado e mal entendido esse bem. Então ele diz que não adianta a gente não cuidar do lar, pensando que a escola pode fazer isso. A gente não pode esquecer que professores também foram educados dentro dos lares. Eles vão dar também o que receberam. Então é uma bola de neve. Todos nós fomos crianças. Então também precisa cuidar de estar dentro de uma escola, vendo o que o filho está aprendendo, não é? Ver como ele trata os coleguinhas, a relação que está havendo, porque no lar é só uma pequena comunidade. Quando a criança vai para a escola, abre-se já essa sociedade, a comunidade aumenta. Então vai ter o relacionamento da professora, que tem que ter autoridade, e o filho, aluno, tem que ter a submissão para aprender, para se educar, conviver com seus amiguinhos. E hoje, mesmo dentro dos lares, a gente vê o quão difícil, sim, educar as crianças, porque elas estão vindo com uma bagagem já de muito mais conhecimento de quando eu entrei na encarnação, não é? O mundo está muito mais aberto, né? As crianças, o que eu sabia do mundo naquela época que eu nasci? Nada, nem televisão tinha na minha casa, mal tinha um rádio. Então a gente não sabia, o meu mundo era a minha casa e a minha vizinhança só. E o vizinho da direita e da esquerda, mais nada. As minhas amigos do direito. Então a escola também era assim. Só que o mundo progrediu e isso é importante, né? Mas esse progresso tem que trazer para o espírito um aprendizado que ele cresça. Não só em conhecimento intelectual, que é importante, que a escola vai dar, mas do conhecimento moral, de amar ao próximo como a ti mesmo, amar os pais, amar os animais, aprender a olhar a natureza de uma maneira de que ela também o protege, para que não chegue enquanto adulto depois mal formado. E quando a gente não educa, não forma a criança, adulto vai ter que ser reformado.
É igual a casa. Se a gente não dá um alicerce forte para aquela casa, com o tempo a gente vai ter que reforçar esses alicerces para ela parar em pé. E a família é isso. É essa casa que está precisando desse alicerce de amor, de compreensão, de paciência, de tolerância. A criança precisa disso. A criança precisa de olhar olho no olho e mostrar se ela está cometendo alguma falta, alguma coisa que não é o que a gente está aprendendo, né? O respeito ao coleguinha, o respeito ao professor, o respeito aos pais. As crianças também merecem respeito. Ah, não sabe criança? Não, a criança sabe. Criança presta muita atenção. Os pais são exemplos vivos. Os primeiros exemplos da criança são os pais. Então, há de ter todo esse cuidado de ter um lar, né? Que Jesus estava explicando para aqueles fariseus. O lar era importante, ele não está dizendo que a mulher estava certa fazendo o que estava fazendo. Ele só explicou, se ela errou, ela pecava, mas todos nós pecamos. Mas se a gente peca sabendo, é pior, certo? Então agora, a partir de agora, nós sabemos da importância que tem que ter um lar, para que não invadam energias que estão borbulhando à nossa volta para interferir dentro do lar, dentro deste amor. E a melhor coisa que pode proteger é convidar o Cristo para entrar dentro dos nossos lares. Eu agradeço a oportunidade e que todos nós possamos compreender esse momento que vivenciamos, o quanto é importante essa nova geração. Porque estão vindo crianças, espíritos, mas vão ter que nascer, como Emmanuel, né? Já encarnou. Ele veio criança. Então estão encarnando os espíritos com uma bagagem espiritual e moral de grande vulto, de grande saber para nos auxiliar na transição. Então as crianças de hoje em dia, principalmente, precisam sim de ter limites, mas precisam, acima de tudo, ter muito amor na educação. Olho no olho, abraço, beijo, carinho. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima. E vamos orar pelos nossos lares, então. Envolvendo os nossos lares nessa luz. E essa luz só pode ser Jesus. A invadir toda a intimidade do nosso lar, todos os cômodos da nossa casa, a envolver cada um que ali habita, os pais, as crianças, envolvendo em amor, em paz, fazendo uma higienização na casa, limpando, envolvendo também, Senhor, aqueles espíritos que possam estar ali, que recebendo também essas energias de muito amor, sejam beneficiados. Vamos orar também pelo nosso lar maior, o nosso país, o Brasil, e vamos orar também pelo nosso planeta Terra, o nosso lar também. Obrigado pela oportunidade e até a próxima, que assim seja.